Está no ar a CEO TV, o seu canal de empreendedorismo e negócios. Hoje nós vamos conversar com o nosso amigo e CEO de uma operação muito interessante que vocês vão conhecer aqui neste bate-papo, Alexandre Gurgel. Alexandre Gurgel foi um executivo de duas empresas globais do segmento de alimentos, na verdade as duas maiores empresas do segmento do mundo, e hoje vai compartilhar como ele ressignificou a sua carreira saindo do segmento de alimentos e agora contribuindo no segmento de tecnologia. Meu amigo, mais uma vez é um prazer ter você aqui conosco, cara, e tantos anos de amizade, tantos anos de convivência, né? E agora você me dá a honra de estar aqui no nosso programa CEO TV. Então, queria que você, meu amigo Gurgel, contasse um pouco aqui para a nossa audiência, né, que é formada por CFOs, CEOs e pessoas que orbitam aí no mundo do C-Level, né? Contasse um pouco da tua trajetória profissional, você que era um executivo da vida inteira aí de grandes empresas multinacionais, entre elas Nestlé, Danone, né, comandando uma operação global dessa que não deve ser fácil, né, uma operação de alimentos. E agora você deu uma guinada aí com esse projeto lindíssimo aqui de tecnologia aqui no Porto Digital. Então eu queria que você falasse sobretudo para os nossos amigos aqui que estão no Sudeste, São Paulo, o que é o Porto Digital e esse novo projeto e esse contexto aí da sua vida. Primeiramente, um prazer em rever você, meu amigo Anex, amigo de longas datas, que até hoje a gente mantém esse contato graças a todos os desafios que a gente viveu junto no passado, não muito recente. Desafios estes que me encorajou, né, a viver tantos outros desafios durante toda a minha jornada profissional. E tive a oportunidade, como a Anex comentou já, de viver algumas histórias aí no mundo corporativo, em grandes empresas realmente globais, como a Nestlé, como a Danone. E após a pandemia, obviamente que foi um momento que todos refletiram bastante, foi um momento de reajuste, de muitas reflexões, e para mim não foi diferente. Eu pude perceber um movimento que a humanidade estava caminhando, que era um movimento global voltado para a tecnologia. E todos os segmentos, na verdade, estavam migrando para a tecnologia. E percebi que a escalagem, de fato, nesse momento, quando a gente olha para uma jornada de meio e longo prazo, seria pautada basicamente no segmento da tecnologia. E aí tomei essa decisão de pivotar a minha carreira. Não foi fácil, obviamente, porque 20 anos de atuação em um segmento te proporciona, na verdade, alguns benefícios, sobretudo alguns conhecimentos. Então, era um momento de muito conforto para mim, era um ambiente de muito conforto. E fazer esse movimento vindo para o mundo da tecnologia foi algo bastante desafiador, mas ao mesmo tempo extremamente estimulante. Então, estamos aqui hoje no Porto Digital, um ambiente extremamente disruptivo, um ecossistema de proliferação de muitas ideias e soluções, baseado principalmente em dores. E estamos aqui com um objetivo único, de nos unirmos, todas as empresas que aqui estão instaladas no ecossistema, para proporcionar soluções inovadoras, obviamente, baseadas em tecnologia, para proporcionar dias melhores, condições melhores de vida para todo mundo. Meu amigo, aqui o pessoal do Sudeste, aí, principalmente São Paulo, né, desconhece a existência do Porto Digital aqui de Pernambuco, né? Então, assim, o Porto Digital, ele é um polo de desenvolvimento de tecnologia. Eu queria que você pudesse, antes de a gente entrar um pouco na tua carreira, explicasse como as empresas podem acessar o Porto Digital, o que é que o Porto Digital pode oferecer para as empresas que estão no Brasil inteiro, que não conhecem que existe um polo de tecnologia tão avançado, com empresas aqui como a Century e entre tantas outras grandes empresas de tecnologias aqui no estado de Pernambuco, né? Exato. E apesar de estar sediado aqui no bairro de Recife, a nossa atuação é global. Então, é importante que todos saibam, e quem é da área da tecnologia já sabe, já tem essa referência do Porto Digital, sabe que pode contar, sobretudo pós-pandemia, com todas as empresas aqui embarcadas. Então, assim como o Vale do Silício, a gente tem Recife, hoje o bairro do Recife principalmente, como uma área de inovação. Então, aqui a gente consegue, em simples andares de ruas, montar startups, criar soluções em bate-papos e conversas, e muito acontece aqui baseado de fato em parcerias. Então todos se conhecem, todos sabem as atuações individuais e podem atuar de forma conjunta. Então esse é o grande diferencial desse ecossistema e que aqui vivenciamos dentro do bairro do Recife. Então, agora entrando um pouco, cara, na tua carreira profissional, né? Você foi oficial do Exército,
onde nós pudemos conviver durante bons anos e aprender muitas coisas. E aí, queria saber como é que foi essa sua virada aí para o mundo executivo, né? Porque a gente fica naquele limbo lá de oficial do Exército, formação da graduação, e aí aconteceu várias coisas na vida de todos os nossos amigos oficiais e cada um seguiu uma carreira executiva. Eu queria que você contasse um pouco a sua história, como foi essa sua guinada aí para o mundo executivo. Exatamente. Então, a partir daquele momento onde a gente teve uma experiência que particularmente eu acho que é única, você servir as Forças Armadas, um ambiente extremamente de lideranças, aprendizado, mas principalmente exercício da liderança, a gente pode aprender muito e levar isso para a vida. Então, trazendo um pouco dessa nossa vivência, né, na experiência que a gente teve lá no Exército, onde a liderança é algo que é bastante exercitado, eu tive uma oportunidade de ingressar de imediato logo no mundo corporativo, e foi na Nestlé, onde a gente pôde desenvolver várias funções. Então, eu tive a oportunidade de entrar como trainee, desenvolver algumas posições dentro de alguns segmentos de atuação, como recursos humanos, pagadoria, e até chegar na área de vendas, propaganda e marketing, que foi onde eu escalei a minha carreira, a minha jornada profissional. Aí, a partir de então, as posições de liderança começaram a acontecer de forma natural e, naturalmente, os movimentos de mercado, onde a gente pensa em transições de empresas, que foi quando a gente pôde assumir a oportunidade na Danone. E aí, na Danone, obviamente, eu tive várias experiências, desde lideranças regionais, como até, no final, a culminância de uma liderança nacional, podendo sempre exercer um trabalho em equipe, mas principalmente estimulando o desenvolvimento das pessoas na busca dos resultados. Esse é o maior legado que realmente fica, que é a gestão baseada em resultados. E na Danone, eu trabalhei também na indústria de alimentos, na verdade, uma cervejaria aqui, a Skin Cariol, né? E tinha o mito que todo mundo perguntava, vocês ficam bebendo cerveja o dia todo, e na verdade a gente até poderia consumir, né? Então, na Danone, como é que era? Eu cheguei a visitar a Danone lá na Avenida Paulista, inclusive na nossa sede, lá no 2300 da Paulista, exatamente na nossa sede da CEO TV, o corporativo, o administrativo, acho que da Danone, né? E uma reunião que eu tive lá, cara, tinha um freezer cheio de Danette, Danone. Então, como é que era isso no dia a dia aí de vocês aí? É comum, obviamente, né, nas grandes empresas, você ter o seu produto disponível, obviamente, para uma visita, enfim, até mesmo para os funcionários poderem degustar. Nada não era diferente, nós tínhamos sim esse freezer que você comentou, não somente o freezer, mas outras delícias lá, assim como na Nestlé, os chocolates. Era bem comum você ter as caixas de chocolates, enfim. Mas isso aí faz parte do ambiente, né? Inclusive, nós somos os maiores consumidores de fatos, né? Quando a gente pensa em trabalhar numa empresa, a gente pensa primeiro, obviamente, se identificar bastante com o que ela comercializa, né? Para ter uma facilidade, um propósito, de fato, na entrega, nos resultados. E com essas empresas eram fáceis trabalhar nesse sentido, porque a gente realmente acreditava nos produtos e uma vez acreditando nos produtos, a gente consegue facilmente convencer os consumidores finais a poder, de fato, comprar, aderirem aos nossos produtos. Quem era, assim, em termos de global, de produtos e faturamento maior? Ou não tem, assim, diferença? Acho que a Danone e a Nestlé tem algumas linhas que competem, né? Algumas linhas, né? Mas quem é que tem um tamanho, em termos de mundo, maior participação de mercado, faturamento? Aí você me coloca numa situação delicada, meu amigo Anegues, porque, assim, é óbvio que a Nestlé é uma empresa maior porque ela tem um maior número de segmentos de atuação, na verdade. Ela tem até ração. Então, você tira... Até ração? Ração. Tem. A Purina faz parte hoje da Nestlé. A Purina Nestlé. Isso. Então, pelo tamanho que a Nestlé tem, baseado nos segmentos de atuação, ela, sem dúvida nenhuma, é uma maior empresa. No ramo de atuação que eu tive a oportunidade de trabalhar, finalmente, assim, vamos dizer assim, a maior parte do tempo, que foi na nutrição infantil e, por fim, a nutrição adulto, elas são, sim, concorrentes e são empresas extremamente competitivas. Então, ambas possuem segmentos de atuação e, dependendo da área de atuação, lideranças. Então, fica difícil agora eu te dizer quem é a maior quando a gente pensa em nutrição. Agora, falando de uma forma global de empresa, sem dúvida, a Nestlé ela é maior. A Nestlé é maior. Então, para quem está, como eu, leigo, conversando um pouco sobre, agora, nutrição, no caso processada, que construto é esse que você está falando, nutrição? É os derivados do leite? O que é que seria
explicar um pouquinho aqui para a nossa audiência o que seria esse segmento de nutrição. Falar da nutrição, ela envolve vários aspectos, né? Na verdade, várias faixas etárias, vamos assim dizer. Então, a gente tem a nutrição infantil, que é aquela do lactente, onde a gente estimula bastante o aleitamento materno em ambas as empresas, obviamente, e na impossibilidade, aí sim a gente pensa numa alternativa. A gente tem a nutrição da criança um pouco maior, já não é mais um lactente, e sim crianças de fato, de primeira infância, dos jovens, dos adultos até os idosos. Então, a nutrição ela se divide em vários aspectos. Obviamente, a gente tem que entender a necessidade nutricional de cada momento da vida para ter uma solução adequada para aquele momento. Então, derivados do leite, a sua grande maioria, obviamente, a gente está falando de lácteos, né? Mas existem as dietas enterais, parenterais, a gente já entra num ramo um pouco mais hospitalar, de nutrição realmente baseada em... comida para o hospital? É a comida pronta para servir no hospital? Deixa eu só tirar isso aqui, porque tá esquentando um pouquinho aqui. Então, na verdade, a gente já não considera comidas, né? São nutrições, são alimentos parenterais, enterais, às vezes até intravenosa, daqueles pacientes que não têm condição de deglutir, enfim, tem alguma dificuldade de absorção, a gente precisa usar outros meios, né, para garantir a nutrição e os nutrientes, na verdade, para esse organismo. Então, a nutrição ela é vista de várias formas, obviamente. Então, essas duas empresas atuam em todos os momentos da vida do ser humano. Então, desde o primeiro infância, desde o lactente até a fase... E existe algum indicador na empresa para, por exemplo, eu fiz um trabalho, vários trabalhos, na verdade, para a Coca-Cola, né? E a Atlanta tem um chamado Stomach Share, que seria a Coca-Cola quer participar em termos de líquido no seu organismo durante toda a sua vida. É por isso que ele tem vários produtos, refrigerante, água, suco. E existe também algo nesse tipo de indústria, como Nestlé e Danone? Existe, não tão comercialmente falando assim, como é o caso da Coca-Cola. Você falou que, obviamente, é um objetivo dela fazer parte de toda a jornada da vida de todo mundo e de todo mundo, né? Tanto que todo mundo. Depois da água deve ser o líquido mais bebido do mundo. Mas, obviamente, existem alguns estudos. Existem, na verdade, vários estudos sobre nutrição. E, principalmente, no que diz respeito às quantidades necessárias a serem absorvidas ou capacidades de quantidades que conseguem ser absorvidas para a gente poder dosar bem toda aquela composição nutricional para que naqueles poucos ml, muitas vezes, a gente consiga proporcionar toda a necessidade nutricional daquele paciente, daquele indivíduo. Então, existem inúmeros estudos para a gente saber o que exatamente precisa ser ofertado, pensando em nutrientes, e aí aquele leite ou aquela dieta é o veículo para isso, e quais quantidades aquele indivíduo com aquela determinada patologia consegue absorver. Então, vamos lá. Só para você ter um exemplo, a gente está diante de um prematuro, uma criança que consegue consumir 2 ou 3 ml de leite. Então, naqueles 2 ou 3 ml de leite a cada mamada que ele tem que receber a carga nutricional necessária para o seu desenvolvimento adequado, que é um desenvolvimento extremamente acelerado naquela fase, que ele precisa receber muita carga nutricional com poucos ml. Então, é feito um balanceamento nutricional riquíssimo para garantir toda essa dose perfeita, vamos assim dizer, né? Para que a gente possa garantir e promover de fato o desenvolvimento. E assim também os idosos, que também têm uma ingesta reduzida, dependendo da faixa etária e também de algumas patologias, eles começam a ter uma redução também na ingesta, e naquele pouco que eles consomem, a gente tem que conseguir manter essa capacidade nutricional também adequada. E essa virada aí, que você chegou aí no top do top aí do segmento alimentício, trabalhando Real Madrid e Barcelona ali, Nestlé e Danone, se tivesse de escolher a nível de consumidor, você vai direita ou esquerda, tá igual ali em termos de tamanho de empresa. Exatamente. No mundo também é cartão de visita em qualquer lugar do mundo. Trabalhando na Nestlé, não, trabalhando na Danone é um cartão de visita global. Orgulho. É um orgulho global. E aí você tem essa coragem de, quando chega no auge dessas grandes empresas, com a carreira super de sucesso, consolidada, liderando diversas equipes, você teve essa sacada e muda para um ambiente totalmente novo, né? Um ambiente de oportunidades. Shark Tank, né? De oportunidade, porque hoje a gente sabe que a tecnologia a nova moeda mundial, é a tecnologia, né? Sem dúvida. E como é que você teve aí essa virada aí de chave aí para se juntar nesse projeto e falar um pouco desse projeto aqui, lindíssimo aqui, onde a gente está gravando, inclusive, pessoal. É aqui um ambiente lindíssimo aqui, que é esse novo projeto que o Gel vai explicar para a gente. Esse movimento ele não se deu do dia para a noite, obviamente, né? A gente já vem observando os movimentos de mercado. A pandemia veio mais para trazer
um momento de reflexão mais profunda, vamos assim dizer, de onde exatamente ou para onde exatamente o mundo está migrando, está indo. E aí quando você pensa numa jornada, numa carreira, e você começa a ter um olhar que é comum de todos nós, fazer as nossas projeções, e você começa a escalar esse olhar um pouco mais no médio e longo prazo, você começa a perceber que você estando num segmento que pode atuar em todas as áreas, você começa a ter um pouco mais de versatilidade, de possibilidades. Então a tua escala de contribuição ela tende a aumentar. E aí você deve fazer algumas escolhas. Ou você fica num ambiente que para você já é comum, já é familiar, e você relativamente está na zona de conforto e com sucesso. Não estou dizendo que é ruim ou, enfim, você se perpetuar no segmento de atuação de forma alguma. Mas se você percebe que você está num ponto que você já alcançou algo que você almejava e você tem como desafio encontrar outras formas de você trazer contribuições significativas, seja para o teu ambiente, seja para a tua cidade, seja para o teu... Enfim, eu acho que faz sentido você fazer a reflexão e, obviamente, pivotar o seu movimento. Então, foi isso que aconteceu, obviamente, depois de várias conversas com N pessoas, com vários gurus, vários mentores. Então, ficou muito claro na minha mente que não fazia sentido mais seguir num ramo da propaganda médica, enfim, no segmento de atuação que eu vinha atuando, e realmente pivotar a carreira para assumir posições de lideranças, obviamente, e num ramo de atuação que permite com que você atue com todas as áreas. Então, a tecnologia permite que você tenha atuação tanto com empresas de alimentação, como empresas de construção, como empresa de eletrônicos, de todo tipo de empresa. Então, esse foi um dos motivos que me encorajou, na verdade, fazer esse movimento e não insistir um pouco mais na carreira da propaganda, enfim, do marketing, e aí usando como base as empresas que eu estava trabalhando, né? Essa sua atividade nas empresas de alimentos sempre foi uma atividade muito plural, né? Eu via nas suas fotos, nos seus stories, sempre um gerenciamento de diversas pessoas, e eram pessoas com uma diversidade de etnia, de gênero muito grande. Então, você já tinha essa liderança plural de pessoas, e a tecnologia, você vê que esse legado de gerenciar pessoas, isso ajuda na tecnologia, ou é um outro ambiente, é uma nova forma de liderar, é um outro perfil? Como é que... Não, claro que ajuda, contribui, obviamente, porque tudo que a gente fala, embora a gente envolva a tecnologia, sempre tem humano por trás, sempre tem a pessoa criando tudo aquilo. E aí, toda essa bagagem que veio a partir desses anos aí de experiência nessas grandes empresas, obviamente a diversidade sempre foi algo que eu estimulei bastante, a inclusão, a diversidade, não foi diferente aqui. Então aqui, ainda mais num ambiente como esse, a gente encontra muito mais a diversidade e inclusão do que qualquer outra coisa. Sobretudo, quando a gente muitas vezes nem conhece na íntegra tanto as pessoas, porque a pandemia fez com que eu nem conseguisse conhecer todos até aqui. Então tem muita gente ainda no modelo remoto, mas sem dúvida nenhuma, liderar pessoas faz toda a diferença, sobretudo nessa posição ocupada, porque a gente precisa de fato exercer esse movimento para que as pessoas façam suas entregas e possam contribuir de forma significativa para o resultado fim do negócio, que são justamente as inovações, as soluções, a gente conseguir trazer de fato o que é necessário para a gente tornar a nossa rotina, que é tudo que a gente tenta desenvolver, na verdade, são soluções para tornar as rotinas mais tranquilas, mais confortáveis, mas principalmente mais produtivas. Esse é o objetivo quando a gente pensa em tecnologia, a gente conseguir fazer mais com menos muitas vezes. Gugel, aqui nesse projeto, Ensinar Tecnologia, eu queria que você pudesse discorrer um pouco do que é esse projeto, Ensinar Tecnologia. A gente olhou um pouco no site, é bastante plural, né? Tem bastante braço aí, né? E eu queria que você explicasse aí para a nossa audiência qual é o ramo de atuação da empresa e aonde é que ela pode ajudar e contribuir para a humanidade dentro desse segmento que ela vem atuando. Hoje a Ensinar Tecnologia é uma empresa com mais de 14 anos de atuação no mercado, com uma base fundamentada principalmente em tecnologias voltadas para a educação, e por si só isso já diz muito, né? Porque a gente acredita de fato que a educação é a base para qualquer tipo de mudança, de transformação. E a gente atualmente, nós somos um dos principais parceiros do Google no Brasil, o que proporciona ainda mais escala no nosso trabalho, no nosso serviço, que é justamente de proporcionar todo esse ambiente de aprendizado baseado
principalmente nas formações dos mestres, dos educadores, na utilização da plataforma Google for Education, que é justamente a plataforma do Google para a educação. E a partir daí criar um ambiente de transformação digital em todas as instituições educacionais, proporcionando maior velocidade, maior performance no ensino, na transferência de aprendizagem para os alunos e fazendo com que os professores sintam-se como peça-chave, de fato, de todo esse processo. Falando das principais frentes de atuação da empresa em relação à tecnologia, a gente conversou um pouquinho antes aqui que ela transforma realmente um ambiente de ensino para um ambiente mais plural, mais rápido e mais conectado, né? Exato. Então, como é que, na prática, os professores ou as instituições de ensino podem se beneficiar do serviço e das tecnologias desenvolvidas por vocês? Os educadores conseguem se beneficiar, obviamente, pivotando toda a sua jornada, né? Então, aquele modelo tradicional de ensino e transferência de aprendizagem, ele passa por uma transformação digital e eles começam a integrar todas as ferramentas que estão disponíveis para ele na rede, fazendo com que eles tenham mais versatilidade na preparação, por exemplo, de suas aulas. Se passa exatamente pela transformação que a gente proporciona ao educador quando ele começa a ter mais condições de integrar todas as soluções disponíveis na rede para preparar as suas aulas, os seus momentos de transferências de informações de aprendizagem, onde eles vão poder ter muito mais versatilidade. Na prática, como se dá a implementação dos serviços da Ensinar Tecnologia, corroborando para a transformação digital de uma instituição de ensino, que tem um modelo tradicional de piloto, quadro branco, quando muito tem o PowerPoint com recurso de retroprojetor. Então isso já é educação do passado, né? Eu não diria do passado, porque toda educação ela é sempre muito bem-vinda. O que a gente pode fazer é pensar sempre em otimizar, né? Melhorar. E essa é a proposta da Ensinar Tecnologia, sobretudo quando a gente pensa na plataforma do Google for Education, que é justamente fazer a transformação digital em todo esse modelo de ensino. Então a gente, obviamente, faz todo um diagnóstico para a gente entender em que momento, de fato, as instituições educacionais estão. A gente faz todo um preparo e a gente tem que nivelar todos os educadores para que todos estejam numa mesma página, para a gente fazer as formações, e a ideia é conseguir fazer com que todos eles possam absorver os conteúdos disponíveis hoje na internet no que diz respeito a aplicativos e poder integrá-los todos em prol de um modelo de educação mais eficiente, com uma alta performance. O que é que eu quero dizer com isso? É um educador que levava muitas vezes uma semana para elaborar uma prova, aplicar a prova, corrigir a prova e lançar os dados de notas para algum banco de dados como boletim, por exemplo, ele conseguir fazer isso em 2 ou 3 horas. Então, ele usa todo o sistema a favor dele para ter uma alta performance e com isso ele tem uma otimização do seu tempo para que ele possa elaborar um conteúdo com a maior qualidade, ele pensar numa aula com modelo diferenciado até um ambiente externo, enfim, ele possa ter condições de focar na melhoria contínua da qualidade da sua educação. Então, é possível, por exemplo, uma prova objetiva, né? A famosa marca X, Isso. Você implementar uma automação para os alunos fazerem essa prova através do celular, ou do tablet, ou do computador. Sim. E as respostas já estarem num banco de dados gabaritadas, e aí apertou o botão já corrige tudo. Corrige já vai para o dado dos dados como boletim, por exemplo. Maravilha. Eu tive um momento da minha carreira, fui professor e perdia 2, 3 dias inteiro A, B, Exato. C, C. E era muito terrível organizar todas as provas em ordem alfabética. Então, sem falar da sustentabilidade, né? Os impressos, os papéis. Os impressos, papéis, caneta para cá, caneta para lá. Exato. E além do erro humano, que às vezes o cara marcou A, você já está tão cansado, o gabarito é A, você acha que é B. E quando a gente pensa assim, modelo educacional, existe um grande benefício para os alunos, porque a gente consegue, a partir daí, garantir de fato a aprendizagem. Por exemplo, nesse modelo analógico, vamos assim dizer, que você acabou de trazer o exemplo de quando você dava aula, fatalmente você dava a nota ao aluno, ele tirou um 5, ele pegava aquilo ali, ele guardava aquela prova, acabou. Ele não ia buscar aquelas outras 5 questões que ele errou para saber o que foi que ele errou e tal. Nesse modelo hoje, a gente já pode fazer integração entre aplicativos e você associar, por exemplo, a um vídeo do YouTube referente àquele conteúdo daquela questão. E aí quando você faz essa autocorreção, e aí obviamente usando os aplicativos, ele vai trazer vídeos, sugestões de vídeo, na verdade, tanto para as questões certas quanto erradas. Então aquele aluno que ele tiver realmente comprometido com o aprendizado, ele pode pegar aquela prova e assistir os vídeos que fazem referência ao que exatamente ele errou. E aí você consegue aumentar a performance educacional, aumentando níveis de aprendizagem. É uma evolução na forma de ser professor
e na forma de De ser ser aluno né? Isso. É uma mudança nas duas direções, né? E isso, há algum estudo, alguma efetivação prática que realmente isso melhora o desempenho dos alunos? Tem. Obviamente tem os índices, né, de performance educacionais, e aí tem vários, tem privados como também públicos, que avaliam todo esse aumento nos índices de performance. Obviamente a gente entende que a pandemia veio acelerar todo esse movimento, mas que já era um movimento que já vinha acontecendo antes da pandemia, até porque os aplicativos já estão disponíveis há algum tempo, e aquelas instituições de mais vanguarda, vamos assim dizer, já estavam atentas a esses movimentos. A pandemia veio a acelerar aí um movimento que aconteceria talvez em 10 anos para um ano. Então, quando tivemos o momento do lockdown, da quarentena, que acreditava-se de fato naquela época que seriam apenas 40 dias, nós tivemos muitas instituições apenas dando férias, enfim, achando que realmente era algo que ia ser passageiro. Outras não. Outras, no dia seguinte, já estavam caindo em campo e buscando as alternativas para, assim, realizar, de fato, a transformação digital e poder avançar no que eles também entendiam como sendo algo que levaria um pouco mais de tempo, mas que a pandemia veio, de fato, a acelerar. E aí a gente teve 10 anos e aí talvez 2 meses, 1 mês. A gente está falando de ensino superior, ensino tradicional, fundamental. Todas as esferas. Todas as esferas do ensino. Tanto do infantil, do fundamental, que a gente fala hoje, quanto o médio, quanto as instituições de ensino superior. É uma plataforma extremamente democrática e de fácil acesso a todos. Então, pós-graduação, mestrado, todos. doutorado, então você consegue todos os modelos educacionais. Todo modelo educacional hoje, vocês conseguem... O que você entender como educação, ou seja, tem um professor-aluno, você pode implementar isso aí. E o futuro, para onde a gente vai com isso? A inteligência artificial, ela já pode dar aula para os alunos, como por exemplo, eu vejo aquele, cada vez mais avançado, aquele aplicativo do Magazine Luiza, que tem uma boneca, né? Que já vende, que já conversa com você interativamente. Até recentemente fez um post da boneca virtual com a Anitta. Eu achei isso muito interessante. Você acha que um dia o robô vai substituir o professor? Delicado dizer isso, né? Eu diria a você, aqui agora, publicamente, que acho que não. Acho que não, porque existem muitas coisas envolvidas aí, são tantas variáveis envolvidas que a gente precisa ter muito cuidado em afirmar algo nesse sentido. Então a gente está falando aqui de usar, de desenvolver, na verdade, possibilidades a partir dos educadores, que a gente entende que é a mola mestra realmente da educação, utilizando de aplicativos. Se amanhã depois a gente vai ter algumas soluções digitais, e aí eu estou falando já de inteligência artificial, que pode desenvolver um nível de aprendizagem com relação às interfaces que existem e substituir na íntegra, eu acho que é algo muito delicado de ser afirmado. Tecnologias como blockchain e realidade aumentada já fazem parte do construto da plataforma? São um dos aplicativos. São disponíveis para esse tipo de ensino, aprendizagem, enfim. Além desses, existem tantos outros, né? Por exemplo, a gente tem... tecnologia 3D, com óculos. Isso, né? Que é realidade aumentada também, enfim. Mas depende muito do que você está querendo imprimir naquilo. Por exemplo, você falou de ensino médio fundamental, então depende muito de onde a gente está empregando aquela tecnologia. Mas tudo isso é possível. Vai depender, por exemplo, de determinada até matéria. Então você está dentro do ensino médio, mas você quer dar uma matéria, por exemplo, de... sei lá, história, você quer ir lá nas pirâmides do Egito, não sei. Então você pode usar uma realidade aumentada, enfim, uma realidade virtual. Você pode usar vários aplicativos. Esse é o grande lance da transformação digital. É você trazer essa tranquilidade, essa sensibilidade ao professor, educador, que ele tem recursos hoje suficientes para fazer todo esse movimento e aumentar os níveis de aprendizagem dos seus alunos. Considerações finais, Gugel. O que é que você poderia dizer para esse público aí de CFO, CEOs, diretores financeiros e todo mundo que orbita aí no C-Level? O que é que tem que se atentar as empresas em relação aos projetos desenvolvidos pela empresa que você lidera hoje? Independente até apenas da empresa, né? Mas dos segmentos de atuação que temos aqui, por exemplo, no Porto Digital, até porque temos várias parcerias sendo desenvolvidas todo o tempo. Então, hoje a gente está com uma realidade, amanhã já é outra. Então, o que é importante é vocês saberem exatamente o que o segmento de atuação que vocês estão hoje precisa. E não o que vocês têm, mas o que eles precisam. E rapidamente pivotar o negócio de vocês para ter essa agilidade, essa velocidade na entrega e na busca desses resultados. Mas principalmente o que a gente tem que ter, aí eu estou falando agora, as lideranças, é uma essência bem resolvida.
um propósito muito claro em nossas mentes, para que a gente não seja apenas líderes de organizações, e sim que a gente possa liderar propósitos, essências e, obviamente, pessoas que vão mover tudo isso. Tá, e hoje nós conversamos com o nosso amigo e CEO aqui da operação de tecnologia, essa grandiosa operação, que fiquei bem impressionado aqui com essa estrutura, com essa grande estrutura aqui da Ensinar Tecnologia, Alexandre Gugel, um grande executivo que está aqui liderando essa operação. Agradecemos a sua participação aqui no CEO TV. As portas estão abertas para você. Quando você estiver lá em São Paulo, a gente quer bater um papo novamente com você, sim, lá na Avenida Paulista. Você rever lá o prédio da sua antiga companhia lá, a Danone. Isso. E eu quero agradecer também vocês pela audiência. Quem não se inscreveu aqui no canal, eu estimulo que vocês possam se inscrever. Aqui é uma forma da gente dialogar com executivos de primeira linha, como o Gugel, e a gente ir aprendendo um pouco sobre gestão através do espelhamento. Conversando com executivos da grandeza e do quilate de Gugel, a gente vai aprendendo e vai somando na gestão das nossas empresas. Então, você aí que não deu o seu like, dê o seu likeão aí no vídeo e possa nos seguir aí nas redes sociais e também possam aí acessar o Gugel e a empresa dele. Vamos deixar aqui os contatos aqui no vídeo e vocês possam acessar para conhecer toda essa transformação digital que a Ensinar Tecnologia pode prover para a empresa de vocês, independente do segmento, né? E não somente a Ensinar. Tudo que a gente aqui do Porto Digital pode ajudar vocês, obviamente, em todos os segmentos de atuação. Agradecer, obviamente, a meu amigo Anex aqui pelo convite mais uma vez, a CEO TV pelo prestígio e atenção dada, e dizer que estamos, sim, sempre aqui à disposição, e, obviamente, quem tiver a oportunidade de vir aqui à Veneza Brasileira, a Recife, a nossa charmosa Recife, que venha conhecer e tomar um café conosco aqui no Porto Digital. Não tenho dúvidas que vocês vão gostar muito do nosso ambiente, do nosso ecossistema. Então aí, valeu, pessoal. Nos vemos aí na nossa próxima oportunidade aqui na CEO TV. Não deixe de, ao estar em Recife, você, executivo, de conhecer a estrutura aqui do Porto Digital. É algo realmente grandioso, porque aqui nasce diversas soluções para diversas frentes e verticais de negócio. Eu aconselho vocês procurarem Alexandre Gugel, que ele pode recepcionar esse executivo do Sudeste ou esse executivo internacional e ele direcionar aqui dentro do Porto Digital para que seja equivalente às suas pretensões. E o Porto Digital e o governo de Pernambuco está aberto aí para receber qualquer investidor ou qualquer empresa global, né? Querer fazer a diferença. É isso mesmo. Interessado. Então é isso aí. Gugel, obrigado mais uma vez. Estamos juntos aí e nos vemos aí nos próximos episódios aí da CEO TV. Abraço!